Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para começarmos mais um livro das Escrituras, hoje Esdras, capítulo 1. Se você contar de forma sequencial, nós estamos no 15º livro das Escrituras. E vamos ver sobre restauração. Aproveitar, meu irmão, manifestar aqui minha alegria. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso, um culto de inauguração do nosso Instituto Bíblico, reverendo Aníbal Nora. Tivemos a presença do reverendo Roberto Brasileiro, presença de toda a Assembleia aí, do IBRAM. Uma alegria muito grande termos esse momento histórico. Razão pela qual, irmãos, essa semana nossos vídeos saíram bem tarde. Este, por exemplo, está saindo, agora são 1h05 da manhã, mas não se confunda, o capítulo de hoje, na verdade, é de ontem. Infelizmente, irmãos, eu só consegui gravar agora, devido aos inúmeros compromissos, e eu não gravo, irmãos, sem ler o texto, conforme nós combinamos. Então nós vamos ler o capítulo e depois nós vamos aqui para essa parte. Tanto você deve ler o capítulo da Bíblia e depois assistir o vídeo, e não fique preocupado com o que ficou para trás, depois você coloca em dia, mas acompanhe a partir de agora, convide mais pessoas para estarem conosco também. Já que eu estou fazendo inúmeros convites, eu quero convidar você para embarcar conosco nessa jornada maravilhosa. Clique no link que está aqui abaixo desse vídeo e você vai receber um material nas próximas 40 semanas, um material que é totalmente gratuito. Ele vai ensinar você, vai mostrar para você, vai refletir à luz da palavra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Vamos lá para Esdras capítulo 1. Meu querido irmão, quem foi Esdras? Esdras, rapidamente falando, depois nós vamos ver mais detalhes da sua vida, mas ele foi um sacerdote, escriba, que retorna com um grupo que estava exilado. Portanto, ele participou do exílio e agora tem a oportunidade de voltar para restaurar Jerusalém. Isso aconteceu mais ou menos 458 anos antes de Cristo. Ele volta então com esse grupo para lá. E Esdras vai deixar registrado essa história de restauração. E no capítulo 1 aqui, se eu pudesse dar um título, ou aliás, escolher algumas palavras-chave para poder descrever, eu escolheria as seguintes palavras: despertar, ajudar e restaurar. Despertar, ajudar e restaurar. Por exemplo, despertar. Como Deus faz as coisas maravilhosas, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer as coisas dentro da nossa perspectiva humana, dentro da nossa lógica, mas Deus vem e nos surpreende. Este livro vai mostrar, quando você conecta Esdras, capítulo 1, com o último capítulo do 2º livro das Crônicas, você vai ver como Deus é soberano. Está no controle de Deus que Nabucodonosor levasse cativo o povo. Isso estava profetizado desde o período ali de Ezequias, que Deus faria isso. E agora vem um reino maior, que é a Pérsia, vence a Babilônia, pega o domínio. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai despertar um rei, o rei Ciro da Pérsia. O Senhor desperta para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias. Nós vamos ver lá na frente o livro de Jeremias, mas Jeremias profetizou que o Senhor despertaria o espírito de Ciro. Inclusive, Ciro vai ser chamado de servo do Senhor. Então, meu querido irmão, o próprio Ciro entende isso como um toque de Deus. E aí, nós chegamos aqui numa questão do despertar. Quem é que desperta? É o Senhor, meu irmão. Se o Senhor não despertarmos, se o Senhor não nos despertar, nós permaneceremos no sono da morte. Mas o Senhor nos diz: desperta, ó tu que dormes. Então, quando o Espírito nos ilumina, irmãos, nós somos tocados e nós somos levados a fazer a vontade de Deus, como Ciro tinha essa convicção que Deus havia ordenado que ele fizesse uma casa, ao seu nome, que ele promovesse então a restauração. Então veio o Espírito do Senhor pela boca para que se cumprisse o que falou através do profeta Jeremias, e o Senhor despertou o Espírito de Ciro. E ainda sobre despertar, a palavra de Deus vai nos mostrar que quando o Senhor quer agir, ele atua no coração de todos. Essa é uma base de um avivamento, é a vontade do Senhor agindo, é o Senhor iluminando os entendimentos para que creiam, para que acreditem. Então Deus ilumina um rei, que não é um rei do seu povo, para que esse rei diga: olha, vocês têm uma obra para fazer, voltem para sua terra, vocês não são daqui. E quando ele diz isso, meu irmão, o mesmo Espírito que despertou a Ciro, ele vem da parte do Senhor e desperta também o povo. Vamos lembrar que esse povo estava numa terra distante, sem praticar a sua fé, a sua religião, sobrava ainda apenas alguns resquícios de saber quem é a linhagem. E diz o texto que se levantam os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, os sacerdotes que eram da linhagem de Arão, os levitas que eram descendentes de Levi. Todos eles o Senhor desperta para que eles possam subir e edificar uma casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, meu querido irmão, é o Senhor que desperta-nos para que nós possamos produzir, para que nós possamos preparar um lugar para a sua habitação. Nós sabemos que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, na verdade nunca habitou. Aquilo era apenas a sua glória, uma manifestação, um símbolo, mas o Senhor habita hoje em mim e em você. Nós somos templo do Espírito Santo. Só conseguimos ser templo do Espírito Santo, só conseguimos de fato crer, abrir a porta do nosso coração quando o Senhor nos desperta. Sem a iluminação do Espírito, irmãos, nós somos casa fechada, casa trancada. Aí você pode dizer assim: mas pastor, como é que fica essa questão? Porque não é Deus que escolhe. Como é que fica essa questão do homem escolher? Não, irmãos, nós acreditamos em algo que não faz muito sentido matematicamente falando, logicamente falando. É porque nós acreditamos à luz da palavra que a salvação é 100%
responsabilidade de Deus e ao mesmo tempo 100% responsabilidade humana. É Deus quem faz tudo acontecer, torna todo ambiente propício para que o homem possa crer por si só. Eu sei que é difícil explicar, mas é isso que nós acreditamos, é isso que a Bíblia revela. É Deus quem desperta Ciro, é Deus quem desperta o povo, mas é eles que vão preparar algo para ser a habitação do Senhor. Nesse sentido, irmãos, como é que nós poderíamos aplicar nos dias de hoje? O Senhor nos ilumina e nós preparamos a nossa vida para ser a habitação do Senhor à medida que nós cremos, nós nos arrependemos do nosso pecado, abrimos então nosso coração para o Senhor e o Senhor passa a habitar em nós. Ali havia uma intenção de restabelecer uma morada para o Senhor em Jerusalém, e isso vem porque o Senhor desperta. Continuando aí, meu irmão, o texto, nós vamos para a palavra restaurar. Porque quando o Senhor quer fazer uma obra em nós, irmãos, ele não faz essa obra sem planejamento, não. O Senhor que tem um fim, ele planeja também os meios. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, início, meio e fim. O Senhor Jesus é o alfa e o ômega, e a nossa história tem um sentido. Diz o texto que quando o rei da Pérsia, Ciro, desperta e manda o povo retornar, diz o texto que os vizinhos começam a ajudar, dão gado, dão ouro. Olha só, eles começam a ajudar o povo de Israel a ter os meios para que eles pudessem edificar aquela obra. Então, quando Deus escolhe a gente, desperta a gente para que algo aconteça na nossa vida, para que nos tornemos a habitação do Senhor, para que nós possamos servir o Senhor, isso também é verdade, irmãos. O Senhor promove os meios, fazendo com que outras pessoas nos ajudem, nos concedendo aquilo que é necessário, que não precisa ser algo material. Não necessariamente precisa ser algo material. Às vezes um conselho, uma orientação, um apoio. E às vezes também coisas materiais. Era o que eles precisavam naquela época para reconstruir. E eles conseguiram ouro, gado e tudo mais. Então nós vemos aqui o Senhor, ele ajudando. Ele ajudando através aí daquelas pessoas, dos vizinhos. Preste atenção, irmãos. Eles estavam ajudando o povo de Deus a reedificar a cidade ali de Jerusalém, aqueles locais preciosos, o local da promessa, eles ajudam a restaurar, porque eles entenderam também que o lugar daquele povo não era escravo, mas era para ser um povo livre e fixado naquele lugar que o Senhor escolheu para eles, que era Canaã. E por fim, meu querido irmão, nós vemos restaurar. Nabucodonosor, com arrogância, levou primeiro alguns itens, depois levou os mais preciosos, depois levou tudo para a casa do seu próprio Deus, para os seus tesouros, mas agora é tempo de restauração. E na restauração, diz o texto que o Ciro, rei da Pérsia, fez trazer os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha tirado e mandou devolver, porque aquilo é do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Ninguém pode ir contra o Senhor, ninguém pode prejudicar o Senhor em nada. Preste atenção que o próprio Deus vai fazer com que o rei da Pérsia pegue todos os utensílios que Nabucodonosor levou ali para o seu tesouro e devolva. Porque, na verdade, irmãos, isso tudo era dedicado ao Senhor, e era do Senhor ainda que estivesse sob posse de Nabucodonosor, e o rei da Síria diz agora, o rei Ciro da Pérsia diz assim, agora voltem e levem tudo isso com vocês. Por quê? Porque os utensílios levados do templo eram utensílios para a adoração. E é aí que nós vemos, irmãos, uma intenção aqui de restaurar a adoração ao nosso Deus. Então, caminhando aí para o encerramento, eu quero fazer essa aplicação na sua vida, meu irmão. Despertar, ajudar e restaurar. Então você talvez esteja aí dormindo, eu quero dizer para você em nome de Jesus, desperte enquanto é tempo, abraça o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador, creia no Senhor Jesus e no seu poder. Meu querido irmão, quando você começar essa caminhada, pode ter certeza, Deus vai completá-la. Deus não deixa a obra de restauração no meio. Deus não gosta de obras pela metade. Ele faz a obra completa. Quem fez a promessa é fiel para cumprir, e quem começou a boa obra vai terminá-la. Mas para isso, irmãos, é preciso que a gente acredite que Ele vai prover os meios para nós. Deus provê todos os meios. O que você precisa de material e o que você precisa de imaterial também. Pessoas, conselhos, ambiente, tudo isso para você desenvolver a sua fé, meu irmão. E por fim, meu irmão, nós precisamos restaurar a nossa adoração ao Senhor com coisas que muitas vezes estavam perdidas, verdadeiros tesouros. Se a gente trazer hoje para a vida cristã, essas coisas físicas lá do templo não tem muito valor em termos espirituais para nós. Elas tinham valor de ouro, etc. Por quê? Porque hoje nós sabemos a realidade, aquilo era apenas sombra. Nós sabemos que muitos daqueles utensílios apontavam para o que Cristo faria por nós, já está feito. Mas a maneira hoje, irmãos, de nós restaurarmos a adoração a Deus é aquilo que Ele pede de nós. É um coração que confessa, é uma boca que se abre para louvá-lo de todo o coração, com todo o seu ser. É a prática da oração, é a prática da leitura da palavra. Tudo isso, irmãos, faz parte da restauração que Deus quer promover em nós. Talvez na sua vida está faltando algum item valiosíssimo que você precisa trazer novamente dentro de você, já que você é a habitação de Deus. Está faltando, meu irmão, sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada cobra. Está faltando, irmãos, mais vida de oração, se consagre ao Senhor, ore mais e busque também a restauração. São esses passos, começa no despertar, depois naquilo que eles precisavam, porque o Senhor soube todas as necessidades, e termina, meu querido irmão, com o Senhor, então,
restaurando todas as coisas. É assim que Deus faz. Que Ele possa fazer isso na minha vida e na sua também. Amanhã estamos juntos. Aliás, hoje ainda estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. E aguardo você às 19 horas para a nossa live. Um grande beijo e até mais.